Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Este vídeo aqui é para explicar para vocês o nosso passo a passo desse roteiro de estudos da atividade 2. O tema que nós estamos tratando é as variações linguísticas da língua portuguesa. Estamos aprofundando sobre o assunto de um conteúdo que nós vimos nas nossas aulas presenciais. Vocês vão ver que o primeiro item do roteiro de estudos é assistir uma aula do Centro de Mídias do 9º ano com esse tema, tá? Coloquei no roteiro e tô lembrando aqui para vocês, não se assuste, não está errado, é isso mesmo. A aula é do 9º ano, tá? Esse tema, variação linguística, ele permeia todas as séries, tá? Todo ano a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque variação linguística é a maneira de mostrar para vocês que a língua é dinâmica, que a língua ela está sempre em movimento, que ela linka, ela relaciona com o contexto histórico, com o contexto social, e ela tem o quê? Ela tem esse papel de se modificar, ela tem esse papel de se transformar para atender às necessidades dos falantes, tá? De quem usa a língua portuguesa, que somos nós. Tá? E quando eu falo falantes, eu estou falando na situação comunicativa que pode ser também escrita. Então, quando a gente entende as variações linguísticas, a maneira que a língua se estrutura, se modifica e se transforma para atender às nossas necessidades, que somos os usuários dela, eu estou falando no sentido de melhorar a nossa habilidade leitora, né, que é ler e compreender qualquer tipo de comunicação, seja verbal, seja visual, qualquer gênero textual em que ela esteja inserido, e também na questão da habilidade escritora, que é de realizar qualquer tipo de comunicação, né, seja verbal também e seja visual. Tá? Então, as variações linguísticas são as várias maneiras em que a língua portuguesa se apresenta, tá? A partir da sua raiz, que é a norma culta ou a norma padrão. E quando a gente fala de norma culta e norma padrão, nós estamos falando da língua portuguesa que a gente estuda e aprende na escola. Para ficar mais fácil, para ficar mais elementar. Por que norma padrão? O que é padrão? Padronizar é colocar tudo do mesmo jeito. Então, a norma padrão da língua é o idioma oficial do país. Então, ela vai estar igual aqui em Franca, lá no Nordeste, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, porque é padronizada. Só que a gente não é parecido com quem está lá no Nordeste, também não somos parecidos com quem está lá no Sul. Por isso as variações linguísticas acontecem, que é atender às necessidades do público de cada lugar, do público de cada região. E é isso aí que nós vamos ver um pouquinho usando o kit Aprender Sempre de Língua Portuguesa, tá? Vocês irão realizar as atividades que estão no caderno do aluno, a número 6 até a número 21. Todas elas tratam sobre variações linguísticas. Então, vocês vão começar o nosso estudo fazendo a análise do mapa mental, que eu deixei para vocês aí no roteiro de estudos, vão copiar ele no caderno, né, para registrar este conteúdo. E no mapa mental vocês vão perceber quais são os tipos de variações linguísticas. Então nós temos o estrangeirismo, o regionalismo, as gírias, todas essas maneiras de se usar a língua para comunicação, atendendo a minha necessidade. Então, mais uma vez, eu volto a tratar, então, do aspecto da gíria. Então, usar gíria é errado? De maneira nenhuma. Ela faz parte, ela é uma variação linguística que faz parte da linguagem informal, tá? Ela tá próxima da norma padrão, mas não é a norma padrão. O que se exige para utilizar a gíria? O contexto comunicativo que eu estou inserido. Então, dependendo do lugar em que eu estou dentro de uma comunicação, ela precisa ser formal ou ela precisa ser, ela precisa ser formal ou ela pode ser informal. Então, se eu estou numa entrevista de emprego, ela me exige uma postura da norma padrão da língua.
Ela me exige que eu use a norma padrão da língua nessa situação comunicativa. Então, se ela me exige a norma padrão, eu não posso usar gírias. Mas eu tô lá conversando com um amigo no WhatsApp, domingo à tarde, sem fazer nada, numa boa. Ela não me exige a norma padrão. Ela me exige uma variação da língua que pode ser a gíria. Então, ela vai ser o quê? Uma opção. Então, existe a exigência da norma padrão em algumas situações comunicativas. E é isso que a gente precisa saber, né? Em que momento nós vamos poder usar essas variações da língua? E em que momento se exige a norma padrão? Eu preciso que vocês estejam aí com o caderno do aluno de língua portuguesa, do Kit Aprender Sempre, a partir da página 6, para realizar as atividades propostas, tá? Então, acompanhem comigo aí, com o caderno. Na atividade 6, vocês vão observar uma foto, tá? Tem a legenda da foto. Vocês vão ver que o poeta Braulio Bessa é um poeta nordestino, famoso, né, na atualidade. Ele é um poeta contemporâneo, é um poeta super atual, então vive ainda no meio da gente. E ele desculpa. E ele tatuou no seu braço um excerto, né, duas estrofes, então um pedaço de uma poesia Sou Cabra da Peste, do poeta Patativa do Assaré. Tá? Patativa do Assaré também é um poeta contemporâneo, já não está no meio de nós, mas também é um poeta contemporâneo, tá? Ele é um poeta atual. E aí o próprio título já nos traz uma variação linguística, né? Sou cabra da peste, porque é um tipo de situação comunicativa que a gente não usa aqui em Franca, por exemplo, no interior de São Paulo. Ele é marca registrada do Nordeste, então eu sou bom mesmo no que faço, eu sou firme, presente, né? Eu dou tudo de mim, né? Isso quer dizer, eu sou cabra da peste. Só que a gente não usa essa variação linguística aqui, por exemplo. Ela é uma marca registrada dos falantes, né, nordestinos. E aí a gente já vê uma marca da variação linguística, que é o regionalismo, né? É uma palavra, né, uma marca linguística que não é do nosso meio, que é de um meio, né, particular, que é de um meio regional, tá? E aí vocês vão observar a foto e a estrofe que ele tatuou. E aí, a partir dessa análise do exercício 7, vão responder as duas perguntas, né? A partir da análise da foto, da leitura do poema do Patativa do Assaré, vocês irão responder a 7 e irão responder a 8, certo? Na 9, vocês vão copiar nessa caixa que está aqui abaixo os versos mais significativos que você escolher, tá? O que é significativo? O que mais te tocou, tá? Nessas duas estrofes, o que mais te chamou a atenção? E aí eu tenho aqui o que é variações regionais e geográficas, né? E um exemplo. Depois, o exercício 10, que é associar a primeira coluna com a segunda coluna. O que é falado no Brasil, o que é falado em Portugal. Tá? Para isso, no exercício 10, para vocês relacionarem as duas colunas, terão que fazer uma pesquisa, né? Para saber como a gente tem as mesmas palavras, né, no Brasil e em Portugal. Por que a gente tem diferença? Vocês podem pensar assim, nossa, mas é o mesmo idioma, né? O idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa, o idioma oficial de Portugal também é a língua portuguesa. São as variações linguísticas. Deu as influências que nós recebemos com as influências que Portugal recebeu. Então, existe o quê? O fator histórico. Nós fomos descobertos por Portugal, e aí, quando o conquistador, né, conquista um território, ele impõe algumas coisas. E uma das coisas que ele impõe é o idioma.
Então, como nós fomos conquistados por Portugal, né? Uma das coisas impostas foram as línguas, mas nós não recebemos só os portugueses aqui. Nós já tínhamos os nativos, que eram os indígenas, nós recebemos os africanos, né, os negros que vieram da África com a escravidão. Nós recebemos também os holandeses, por exemplo, que eles tentaram invadir e conquistar o Brasil. Nós recebemos os espanhóis pela mesma forma. Depois, nós recebemos muitos imigrantes, né? No final do século XVIII, início do século XIX, nós recebemos muitos imigrantes fugindo das guerras. Então, nós recebemos japoneses, coreanos, nós recebemos italianos. E aí, tudo isso, né, virou uma mistura, e essa mistura é a nossa língua portuguesa. São as influências que nós recebemos daqueles que vieram para cá, certo? Então, por exemplo, lá no português falado em Portugal, tem o telemóvel, tá? Que é o nosso celular, é o 8, tá? E assim por diante, vocês vão seguindo as colunas. No exercício 11, vocês vão observar essa manchete de um jornal de 1909, ou seja, do início do século XIX. E aí, vocês vão ver algumas grafias, né, na manchete que não são usuais. Por quê? Porque a língua é dinâmica, ela vai se transformando também de uma maneira histórica. Então, podemos lembrar, e que eu já falei com vocês, que é um exemplo muito elementar, mas muito fácil para a gente entender essa transformação da língua na questão histórica. Então, lá atrás, né, a palavra original é vossa mercê, tá? Que era a norma padrão da língua, vossa mercê, pronome de tratamento. E aí, no coloquialismo, né, no dia a dia, na linguagem oral, ele foi se encurtando e passou a voz missê, né, que não era a maneira culta de falar, era a maneira coloquial de se expressar o pronome de tratamento. E aí ele foi se transformando ao longo da história da língua portuguesa e passou a ser você. E aí ele passou a ser o você. E aí ele passou a ser o C. Então, para vocês verem que ao longo da história, ao longo do tempo, o pronome de tratamento, né, que era vossa mercê no início, na norma culta, na norma padrão da língua, hoje a gente coloquialmente, né, usa o C. Você vai estar lá, eu vou passar lá na sua casa. E assim por diante. E aí, diante da análise que vocês vão fazer dessa manchete que está na 11, responderão a 12, a 13. E aí vão analisar essa sequência de tirinhas na 14, que vai tratar da variação linguística do estrangeirismo. Vai responder a 15, a 16, a 17... E por fim, né, a 18, que é eu leio os versos do poeta Carlos Drummond de Andrade, e vai responder a questão 18, vai responder a questão 19, e por fim, ler o diálogo da 20, ver o texto da 21 e responder as questões, tá? Voltando só lá na 18... um teste, a 18 e a 19, a variação que está sendo tratada aqui é o estrangeirismo. Então, são palavras de outros idiomas que a gente apropria na nossa língua. E quando eu falo apropriar, é que ela passa a fazer parte do idioma oficialmente, tá? Então, lá no exercício 18, tá assim, no verso. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Então, primeiro,
chamavam-se mademoiselles. Mademoiselles é um termo para moça, mas é estrangeirismo porque nós estamos apropriando do francês, tá? Mademoiselle, francês. Mimosas e prendadas são palavras que a gente não usa mais, mas que eram comuns, né, antigamente. Então, de ser bonitinha, né, mimosa, de ser fofinha, de ser bonitinha, né, e prendada de conseguir fazer muitas coisas, tá? Então, de ser prendada é uma gíria antiga, né, de saber lavar, passar, cozinhar, arrumar, né, estar pronta, né, para, digamos assim, um casamento. Mas é uma gíria antiga. O roteiro de estudos estará disponível no blog, estará disponível no Classroom, e para que, por favor, peço que vocês acessem, né, ou o blog ou o Google Classroom para realizar as atividades. Eu estou muito preocupada com a participação de vocês. Poucos, né, ou a minoria estão realizando a atividade. Isso é muito preocupante, né? Vocês precisam estar conectados às aulas do Centro de Mídias, estar conectado aos nossos roteiros de estudo, para que quando a gente retorne, isso não fique muito pesado para vocês, porque depois, de uma maneira ou outra, terão que colocar isso em ordem. Então, lembrem-se, gente, nós não estamos de férias, vocês estão em casa, mas tem que ter uma rotina de estudos. Né? O trabalho, né, o processo de aprendizagem ainda continua. Vocês podem me enviar a realização das atividades ou pelo meu e-mail institucional através do Google Classroom, ou ele também está na descrição do grupo. O código de acesso à sala de língua portuguesa do 8º ano também está na descrição do grupo da sala. Ou podem me enviar por meio do WhatsApp, tá? No modo privado. Então, aqui tem o espaço para fazer as atividades. Vocês irão usar o caderno só para colocar o mapa mental. Mas não deixe de organizar o caderno, coloca o nosso tema da aula, do que nós vamos estar tratando, né? Que páginas que nós estamos trabalhando, faça como a gente estava fazendo em sala de aula. Eu agradeço muito, tenham um bom dia.